Eu vou apresentar para vocês um vídeo sobre colocação pronominal, tá? Por favor, acompanhe. Tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da aula de hoje será colocação pronominal. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. Vamos para a nossa aula. Galera, quando nós falamos da colocação pronominal, na verdade nós estamos falando sobre o estudo da posição de um pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Então, primeiramente, quais são os pronomes oblíquos átonos? São eles o me, o te, o se, o a, o lhe, o nos, o vos, o se, o os, o as e o lhes. Jairo, não me recordo bem como se usam esses pronomes. Não seja por isso. Dê uma olhadinha no nosso vídeo sobre pronomes pessoais. Revise o assunto e volte para a nossa aula. Esses pronomes que eu acabei de citar, eles podem se encontrar em 3 posições em relação ao verbo. Eles podem estar na posição próclise, quando, por exemplo, eu digo eu te amo, o te está antes do verbo amar. Ele pode se encontrar na posição mesóclise, ele estaria no meio do verbo, quando eu digo, por exemplo, amar-te-ei, esse te está no meio. Ou ainda na posição ênclise, e nesse caso o pronome viria após o verbo, quando eu digo, por exemplo, amo-te. E a grande dificuldade do estudo desse conteúdo é que eu não posso simplesmente escolher em qual posição o pronome oblíquo átono irá aparecer. Existem regras que me obrigam a usar a próclise, a usar a mesóclise e a usar a ênclise. E é justamente isso que nós estudaremos na aula de hoje. Começaremos pela próclise, quando o pronome oblíquo átono está antes do verbo. Para que ocorra a próclise dentro de uma oração, eu preciso que haja antes do verbo os chamados fatores de próclise. Os fatores de próclise são palavras ou expressões que atuam como se fosse um imã. Quando eles aparecem antes do verbo, eles atraem o pronome oblíquo átono também para antes do verbo. Esses fatores se subdividem em fatores facultativos e em fatores obrigatórios. Comecemos pelos facultativos. São 2. Os substantivos e os pronomes retos. Por exemplo, quando eu digo João a viu ou João viu-a, observe que o pronome oblíquo átono a, ele pode aparecer nesse caso tanto em próclise quanto em ênclise pela presença do substantivo João, que é um fator facultativo de próclise. Da mesma sorte, eu poderia dizer que eu a vi ou eu via. O eu, pronome reto, também é um fator facultativo de próclise. Eu posso colocar o pronome oblíquo átono a antes ou depois do verbo, ou seja, em próclise ou ênclise. Jairo, mas e os fatores obrigatórios de próclise? As palavras ou expressões que me obrigam a utilizar a próclise? Vamos a eles. Primeiro caso, expressões negativas. Quando eu digo não o conheço, o não, expressão negativa, é um fator obrigatório de próclise. O pronome oblíquo átono tem que estar antes do verbo. Segundo fator, advérbios. Os advérbios também são fatores obrigatórios de próclise. Se eu digo, por exemplo, ontem me deram a notícia, o ontem, advérbio de tempo, obriga que o me, pronome oblíquo átono, esteja na posição próclise. Terceiro caso, galera, pronomes exceto os retos. Lembrando que os pronomes retos são fatores facultativos de próclise, já foram citados por nós. Se eu digo que todos lhe deram parabéns, o todos, pronome indefinido, é um fator obrigatório de próclise. Quarto fator, conjunções subordinativas. Por exemplo, quando eu digo, quando me contaram,
não acreditei. O quando conjunção subordinativa temporal é um fator obrigatório de próclise, o me, pronome oblíquo átono, tem que estar em próclise, deve estar antes do verbo. Quinto caso, galera, preposição em mais verbo no gerúndio. Por exemplo, em se tratando de aprovação, vocês são os melhores. Vejam que nós temos a preposição em e nós temos a presença do verbo tratar no gerúndio, tratando. E o último caso, o último fator obrigatório de próclise é a presença das chamadas orações exclamativas e optativas. Orações optativas são orações que expressam desejo. Então, quando alguém lhe diz que Deus lhe pague, esse que Deus lhe pague, além de ser exclamativo, né, possui o ponto de exclamação, expressa um desejo. Então, que Deus lhe pague em próclise. Agora vamos para a mesóclise. Lembrando que na palavra mesóclise nós temos o prefixo meso, que significa meio, que sugere inclusive a posição do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Ocorrerá a mesóclise em duas situações. Quando nós temos verbos no futuro do presente ou verbos no futuro do pretérito. Por exemplo, entregar-lhe-ei o trabalho, entregar-lhe-ei no futuro do presente, e entregar-lhe-ia o trabalho, né? Entregaria, futuro do pretérito. Então, apenas com verbos no futuro, eu posso pressupor o uso ou a existência da mesóclise. E para fechar, galera, o uso da ênclise. No caso da ênclise, nós não temos propriamente fatores de uso. Nós vamos usar a ênclise num caráter residual. Ocorre ênclise quando não há fatores de próclise e quando não há fatores de mesóclise. Na ausência dos elementos que obrigam a próclise e a mesóclise, eu tenho que usar a ênclise. Por exemplo, quando eu digo, na madrugada de ontem, vírgula, deram-me a notícia. Note que a presença dessa vírgula, ela anula os elementos anteriores. É como se não houvesse nada antes desse verbo. Então, se não há nada antes desse verbo, não há fatores, nem de próclise, nem de mesóclise. Consequentemente, eu tenho que usar a ênclise. E aí vem uma dica valiosa. Via de regra, logo após sinais de pontuação, não se usa próclise, usa-se a ênclise. Outro elemento importante, no início da frase, também não posso usar próclise. Motivo, não há fatores. Eu vou privilegiar a ênclise. Se eu pego outros exemplos, como amo-te, como cale-se e faça o que sua mãe diz, note que nesses dois casos, o verbo está iniciando a frase, iniciando o período. Ou seja, não há nada antes desses verbos que possibilitem o uso da próclise. Ambos os verbos também não se encontram no futuro. Consequentemente, eu não posso usar a mesóclise. Então, se eu não tenho fator de próclise e eu não tenho fator de mesóclise, usa-se a ênclise. Grave isso para mim. Em textos formais, nós jamais começamos frase por próclise, embora seja um uso muito comum no nosso dia a dia. É extremamente comum, né, ouvirmos por aí, te vi, te amo. Na linguagem informal, galera, sem problemas, continue falando da forma como vocês sempre falaram. Mas em textos formais, são usos reprováveis, são usos que devem ser evitados. Beleza? Galera. Então, assim, gente, ele não falou meio grego com vocês? Vocês conseguiram entender tudo que ele falou? Sim? Completamente, sim. Muito bem. Então, assim, ó, quando ele falou ali que ele mostrou para vocês os pronomes me, te, se, lhe, o, os, a, as, nos, vos e conosco e convosco, convosco e conosco não, nos e vos, são os pronomes oblíquos. Porque é errado, sempre que vocês estão conversando com alguém, vocês dizem assim, me alcança a borracha, me empresta tal coisa, ou até mesmo o te amo, né? São palavras, são colocações erradas para esses pronomes. Quando ele fala em próclise, ênclise e mesóclise, ele está se referindo à colocação desses pronomes antes, depois ou no meio do verbo,
tá? Antes, depois ou no meio do verbo. Quando eu coloco esses pronomes antes do meu verbo, não me diga isso, por exemplo, diga, sabendo que diga é verbo, né? Eu estou usando uma próclise, porque a palavra não, ela é atrativa. Isso vocês vão precisar dar uma boa olhada no caderno de atividades de vocês. Quando eu digo assim, alcança-me a borracha, é porque eu nunca posso começar uma frase com um pronome oblíquo. Então, claro que na oralidade, quando a gente está falando com uma pessoa amiga, com um colega, não tem problema dizer me alcança tal coisa. Até porque fica meio estranho, né? A gente falando com um amigo, alcança-me tal coisa, né? Mas quando vocês forem transcrever isso, forem escrever isso, obrigatoriamente vocês precisam colocar alcança-me, empresta-me, diga-me, né? Amo-te. Nós vamos ter que escrever, colocar o meu pronome após o verbo. E quando nós usarmos a mesóclise, que é sempre no futuro do presente e futuro do pretérito. Então, nós cortamos esse verbo. Por exemplo, amar-te-ei, eu passo ele para o infinitivo, amar, coloco o pronome a quem estou me referindo e a finalização. Como que é o verbo no futuro do presente? Eu amarei. Então, se vocês pegarem um papel e escreverem a palavra amar-te-ei, tirando esse T no meio, vocês vão ter o quê? Que palavra que vocês têm? Aí, gente, vamos lá. Tirar essa preguiça do corpo aí, vamos fazer? Escrevam aí, amar-te-ei. E tirem o T, esse pronome T do meio. Que verbo é que ficou para vocês? Tira o T. Amar-te-ei. Tira o T. Isso, amarei. Então, é um verbo que está no futuro do presente. Só que se eu vou dizer assim, amarei você, gramaticamente está errado, então nós precisamos utilizar o pronome no meio. Amar-te-ei, tá certo? Vou colocar mais uma coisinha aqui para vocês. Vamos ver se ajuda. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, 6 palavras vou usar para substituir um nome, para retomar ou acompanhar, para substituir um nome, para retomar ou acompanhar. Preste muita atenção no classificar. Tem as primeiras, tem as segundas e tem as terceiras pessoas. Tem as primeiras, tem as segundas e tem as terceiras pessoas. As primeiras são quem falam, as segundas com quem falam, já as terceiras sobre quem falam, as companheiras nunca se calam, já as terceiras sobre quem falam, as companheiras nunca se calam. Eu e nós são as primeiras, eu e nós são as segundas, e são as terceiras, por lugar disso, nova primeira, e são as terceiras, por lugar disso, nova primeira.
Do que ele estava falando aqui? Ele estava falando dos pronomes retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes oblíquos, eles se referem sempre aos pronomes retos. Então, eu, me, tu, te, né? E assim por diante. São os pronomes que vocês precisam recordar para saber a quem que esses pronomes oblíquos se referem e poder utilizá-los de forma proclítica, enclítica ou mesoclítica, né? Próclise, ênclise e mesóclise. Certo? Só um minutinho. Ei, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal de resumos. A cada vídeo, você vai aprender sobre um assunto diferente de uma forma fácil, rápida e simples. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá? Nosso resumo de hoje é de português e vamos falar sobre colocação pronominal. Colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Elas são classificadas em 3 partes: próclise, mesóclise e ênclise. Quando devemos usar a próclise? Quando o verbo vier precedido de palavras de sentido negativo, nunca se afaste de mim. Advérbios, talvez o encontre no trabalho. Conjunções subordinativas, porque, logo, conforme, quando, etc. Quando se refere a estudar, ele é o mais dedicado. Quando o verbo vier precedido de pronomes relativos indefinidos e demonstrativos. Ninguém me substituiu. A pessoa que me viu estava no carro. Isto me faz lembrar de você. Em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Quem te perguntou isso? Como se ofende? Ó, vejam só. É uma frase interrogativa, começa com o pronome interrogativo, lógico, né? Então, vou colocar próclise aqui, ó, porque o meu verbo é perguntou. Então, quando eu uso esse pronome antes do meu verbo, é uma próclise. E como que eu vou saber? Nas frases interrogativas, eu sempre vou colocar o pronome antes. Nas frases exclamativas, a mesma coisa, ó. Ofende ao meu verbo, eu estou usando o pronome antes. O pronome do caso oblíquo antes. E nas frases optativas, que são aquelas que me dão a ideia de desejo, é a mesma coisa, ó. Deus te abençoe. Meu verbo e minha próclise. Eu não posso nunca falar Deus abençoe-te. E como ofendem-se, né? Não tem como nessas frases eu falar. A mesma coisa acontece. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, quando o verbo vier precedido de pronomes relativos, ninguém é um pronome relativo indefinido, que, né? Que me viu, ó. Não posso pôr após o meu verbo. Eu estou me referindo sempre ao verbo, tá? Então, vou pegar o verbo e eu vou ver o que tem antes desse meu verbo. Se for uma dessas palavras, eu não posso utilizar de outra forma. Só achar aqui. Quando, etc. Quando se... Ó, quando é uma conjunção subordinativa, nós já vimos isso. Quando é uma conjunção subordinativa. Então, eu nunca posso falar quando refere-se a estudar, e sim quando se refere. É mais uma vez a próclise aqui sendo utilizada, tá? Ninguém me substituiu, estava no carro. Isto me faz lembrar de você. Ó, nós vimos que os pronomes sempre chamam para próclise. Demonstrativo, isso. Isto me faz lembrar. Porém, os pronomes do caso reto, eles não aceitam a próclise, né? Em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Quem te perguntou isso? Como se ofendem? Deus te abençoe. Quando se usa mesóclise? Quando o verbo
estiver no futuro do presente ou do pretérito. Encontrar-me-ei com... Ó, começando frase, né? Começando a oração que não tenha nada que justifique outro uso de próclise ou ênclise. Encontrarei, ó. Esquecendo esse me aqui, nós temos a formação do verbo encontrarei. É futuro do presente. Eu encontrarei. Né? Eu encontrarei-me com ela, eu me encontrarei com ela, está errado. Eu preciso usar a mesóclise, é o único caso em que eu uso mesóclise, tá? Então, como que eu sei fazer a mesóclise? Eu vou tirar o meu pronome, encontrarei, como sou eu, né? Encontrar-me-ei. Se fosse no futuro do pretérito, ficaria encontrar-me-ia. Então, a gente também, além de saber a colocação pronominal, tem que saber a conjugação do verbo, né, gente? Com ela amanhã. Convidar-me-iam para o jogo. Mesma coisa aqui, ó. Me convidariam. Mas como eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo, convidar-me-iam. Tá? Se eu tivesse chegado mais cedo. E quando se usa a ênclise? Verbo no imperativo afirmativo. Cuidem-se na estrada. Verbo no infinitivo impessoal. Não era minha intenção ferir-te. Verbo no início da frase. Encontrei-a por acaso. Aqui eu nunca posso começar a encontrei por acaso, né? Sempre o meu pronome vai depois. No início de frase nunca se usa pronome. Verbo no gerúndio. Ela está fingindo-se. Verbos no gerúndio são os verbos terminados em NDO. Sempre que tiver um verbo no gerúndio, eu vou utilizar o meu pronome após uma ênclise. Então, fingindo-se. Eu não posso dizer ela está se fingindo. Ela está fingindo-se. De desentendida. E tem mais uma dica. Se ainda estiver em dúvida, faça o teste de prioridade. Tente primeiro usar a próclise, depois a mesóclise e, por último caso, tente a ênclise. E esse... Certo, gente? É a primeira vez que a gente está vendo, é um pouquinho mais complicado. Mas a gente vai treinando, fazendo as atividades e a gente vai conseguir dar conta, tenho certeza. Peguem a apostila de vocês de atividades na página 2. Página 2. Tem alguém ainda sem apostila aí, gente? Todo mundo já tem apostila? Ó, lá na página 2, então, nós temos a colocação pronominal, que começa aqui. A colocação pronominal diz respeito à posição do pronome oblíquo. Olha aqui os pronomes oblíquos. Isso aqui é importante que vocês destaquem, tá? Para vocês saberem quais são os pronomes oblíquos que nós nos referimos. Nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise. Na próclise, nós vamos utilizar esses pronomes aqui antes do verbo, ó. Ninguém se feriu no acidente. Pronome chama próclise. A próclise, ela está conforme o sentido do meu verbo, né? Onde está meu verbo? Ah, é feriu. Então, é com ele que eu faço a próclise, ou a ênclise, ou a mesóclise, tá? É com o verbo, é no verbo. A mesóclise, quando chegar, dar-te-ei, darei-te. Eu não posso falar te darei, porque eu tenho uma vírgula aqui, e nem darei-te, né? A ênclise, hoje sinto-me melhor da gripe. Não posso colocar hoje me sinto melhor, porque tem uma vírgula aqui. E eu nunca começo oração com o pronome átono. E aí, depois aqui, eu gostaria que vocês lessem e assinalassem o que vocês acham que é mais importante, tá? Então, nos encontramos na entrada do cinema. É a forma coloquial, a nossa forma de falar o dia a dia. Mas o correto é encontramo-nos, porque eu nunca posso começar com esse pronome, com pronome nenhum aqui, tá certo? É como nós temos que escrever, né, de forma correta. A próclise, aqui nós temos o seguinte, nós temos palavras que são chamadas atrativas e que atraem o pronome oblíquo para perto delas. Então, são as palavras negativas, ela nunca nos visita, não me diga isso,
né? Eu nunca posso dizer não diga-me, é não me diga, porque palavras negativas atraem, chamam o pronome para perto dele. Então, como ele está antes do meu verbo, eu digo que tem uma próclise. Os pronomes interrogativos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos, as conjunções subordinativas e os advérbios. Todos esses atraem o pronome, formando a próclise. Tá? O advérbio deixa de ser fator de próclise quando está isolado por pausa, uma vírgula. Nesse caso, usa-se a ênclise. Atualmente, vírgula, come-se muito. Por que eu não posso pôr o C aqui na frente? Porque eu estou iniciando oração. Depois nós temos casos com gerúndio, né? As frases optativas. A próclise, quando ela é opcional. O uso da mesóclise, que é somente com o futuro do presente e o futuro do pretérito. Se não der para utilizar nenhuma dessas duas formas, nós teremos, então, a ênclise, que é quando o meu pronome é colocado após o meu verbo. Vocês conseguiram entender bem que tudo é utilizado após ou antes do verbo, né? Tem tudo a ver com o meu verbo, certo? Sempre com o verbo. Então, gostaria que vocês dessem uma boa lida nessas explicações que tem aqui. E depois vocês façam as atividades que vão da página 6 até a página 9. Nós vamos começar a correção de algumas coisas hoje e o restante nós faremos no nosso próximo encontro, na segunda-feira da semana que vem. Esse é o conteúdo de prova de vocês, então é importante que vocês façam, tirem as dúvidas, perguntem, para que vocês não fiquem com dúvida nenhuma, né? Que é o conteúdo da prova. É importante a gente ir bem nessa primeira prova, né? Certo? Então, vamos lá, façam uma boa leitura e comecem a fazer as atividades.